pela sua TV, pela sua Smart TV, abre lá no teu celular o nosso chat, a nossa live, para você conseguir mandar bom dia para mim, eu te responder, você dá like na nossa live e também, claro, se inscrever no nosso canal. Mas dá também para você responder a nossa enquete. A enquete do dia é sobre aquele primeiro assunto que a gente tratou aqui, ainda na escalada, na abertura do Acorda Metrópolis, que é sobre a Procuradoria-Geral da República, agora confirmando toda aquela questão da proibição das visitas político-partidárias ao ex-presidente Jair Bolsonaro, não só ao Flávio Bolsonaro, né, que não é o único dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele está proibido por ele ser o candidato à presidência da República escolhido pelo pai, né, pelo próprio pai. E aqui, na enquete, a gente está te perguntando exatamente isso aí, ó. Você concorda com a proibição de Flávio visitar Jair? Para 89% da nossa audiência, por enquanto, sim. E para 11% da nossa audiência, por enquanto, não. Mas é só por enquanto. A gente acabou de abrir a enquete, então tá bem cedinho ao longo do Acorda. A gente vai voltando a ela para continuar te atualizando de como está a nossa enquete e a opinião da nossa audiência. Um abração aqui para o Matheus, que está sempre aqui com a gente, a Laupene também, a Eloneide também está aqui com a gente, Elisete, um abração, Elisete, o Fio, o Halider, que é sempre dos primeiros a mandar bom dia para mim, a Deise também, e a Maria das Graças mandou mensagem aqui, a Letícia está aqui com a gente também, um abração para todo mundo. Vai chegando, a gente está falando aqui dos principais assuntos dessa manhã, de quarta-feira. A gente já falou de Flávio Bolsonaro, já falou do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora a gente falou do Nelson Williams, um advogado importante, que inclusive tem feito sucesso aí nas redes sociais, que agora é alvo de uma operação da Polícia Federal. E agora a gente vai seguir falando de São Paulo e de eleições também de 2026. E caso de polícia, olha só, o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou nessa quarta-feira que o motorista do carro em que ele estava foi abordado por policiais militares com fuzis, após o político ser deixado em casa na zona sul da capital paulista na noite de terça-feira. Para a gente conversar mais sobre essa história, primeiro trazer todos os detalhes e depois os próximos passos, eu vou chamar o nosso colunista, o Ramiro Brits, que já está aqui com a gente. Ramiro, é sempre muito bom te ter aqui, muito bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todo mundo que nos assiste no Metrópolis. Olha, bom dia. Ramiro, que história, né? Curiosa. Ontem, quando eu fiquei lendo as matérias, eu falei, gente, mas que loucura um negócio desse. A gente ainda não tem todos os detalhes de tudo, afinal de contas, muito provavelmente uma investigação vai ser feita para apurar se isso de fato aconteceu ou se de repente foi uma confusão, um mal-entendido, né, o Ramiro? Inclusive o secretário de Segurança de São Paulo, né, o ex-delegado Oswaldo Nico, ligou para o Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo, disse que o caso vai ser investigado. O caso foi revelado, Natália, após uma sabatina que a OAB de São Paulo fez com o candidato Fernando Haddad. Ele disse que foi abordado por um carro da polícia, que jogou luz sobre o carro dele, e que depois que ele foi deixado em casa, o segurança foi perseguido com o carro, com os faróis desligados por cerca de 40 minutos, até que incomodado, o motorista resolveu parar em frente a um hotel, parou no hotel, entrou dentro do hotel, viu que as viaturas permaneciam ainda na frente do estabelecimento. Ele saiu, segundo o relato dele, foi conversar com os policiais, perguntar o que estava acontecendo. Eles estavam armados com fuzis e falaram para ele: vaza daqui, sai daqui, enfim, algo desse gênero. É bastante grave, né? Uma questão bastante delicada que tem que ser analisada com todos os detalhes, tem que ter uma investigação para que isso seja esclarecido. O governador Tarcísio de Freitas ainda não se manifestou sobre o assunto. Agora, chama atenção isso, porque a gente teve um debate recentemente aí no domingo, e a corrupção policial em São Paulo foi um dos assuntos tratados pelo Haddad. Eu acho que vão ser coisas que ele ainda vai bater mais
durante a campanha, coisas que não ficaram muito bem esclarecidas, né? A gente tem o ex-comandante da PM, o Coutinho, que tem o furo do Metrópolis aí do nosso colunista Alfredo Henrique, dizendo que ele foi citado numa investigação que falava sobre relações ali com o primeiro comando da capital, no âmbito de um esquema de lavagem de dinheiro que, inclusive, envolve o vereador do PT também, Senival Moura, relacionado à empresa Transwolf, que opera linhas de ônibus na zona sul da capital. E aí o chefe da polícia foi afastado depois de ser citado nesse escândalo. Então, a gente tem a polícia sob escrutínio nessas eleições, e aí é muito simbólico que isso aconteça aí uma semana, né? Na verdade, muito menos de uma semana, né? 3 dias antes da eleição começar efetivamente, né? Que no dia 15 é o último dia para os registros de candidatura e dia 16 é o primeiro dia das eleições de fato. Pois é, Ramiro. A gente vai continuar falando sobre isso e outras questões que podem começar a acontecer a partir das campanhas, como o Ramiro lembrou para a gente, no dia 16 de agosto que elas começam. Agora a gente então vai receber também o advogado eleitoral, o Rogério Merrana. Rogério, muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Os candidatos todos, né, aos cargos dos executivos, não só do nacional, mas também dos executivos estaduais, ou seja, para governo, tem um reforço na segurança, né, justamente para protegê-los, porque eles ficam extremamente expostos ao longo das campanhas, fazem comícios, seguem no meio das pessoas, participam de um montão de entrevista e de participações aí de diversos tipos em programas em diferentes lugares, e a gente já registrou atentados, né? Talvez o que as pessoas mais conheçam é o do ex-presidente Jair Bolsonaro, lá na campanha de 2018, em que ele levou a facada em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Estava com a segurança reforçada e, mesmo assim, foi esfaqueado no meio ali, né, de uma passeata, de um comício. Então, é normal que a segurança seja reforçada justamente por todos esses episódios, né? Bom dia, Natália. Bom dia, Ramiro. Um prazer falar com vocês e com toda a audiência do Acorda Metrópolis. Realmente, os candidatos, principalmente do Executivo, ficam bem mais expostos à imagem deles, o trânsito, pelo tipo de eleição, eles circulam toda a base eleitoral, seja o Estado, seja o país, e por isso há um reforço na segurança, uma designação de segurança para esses candidatos. E é exatamente isso que faz essa história ser recebida com tanta estranheza. Porque, primeiro, há um reforço de segurança, então, provavelmente, o candidato deveria estar sendo escoltado por uma segurança oficial, e se essa fosse a segurança oficial, ele saberia que era a sua segurança oficial e não teria tido esse entrevero, para dizer o mínimo, vou chamar de entrevero. Então, realmente é uma situação estranha, uma situação que pode sim ter impactos de aspecto da legislação eleitoral e que quase que com certeza tem impactos na questão da situação da legislação do regime militar, porque em sendo a polícia militar, a intimidação feita por policiais militares ela é mais evidente. O judiciário militar tem um tribunal próprio para julgar militares quando cometem crimes. Ele por conta da força necessária de opressão que a polícia precisa ter na sociedade, a justiça militar costuma ser um pouco mais rígida. O simples mostrar de uma arma já pode ser considerado uma ameaça e já é um crime para esses policiais eventualmente envolvidos. O que precisa, como o Ramiro já identificou muito bem, é avançar na investigação para a gente descobrir também se não tem reflexos de natureza eleitoral. Ou seja, se não tem uma intenção eleitoral por trás desse ato, o que também traria o ilícito para a justiça eleitoral na seara dos abusos. Pois é, a gente vai continuar no assunto, só preciso chamar o primeiro intervalo para o pessoal que está com a gente pela Smart TV, pela TV em casa, no trabalho. Essa galera vai ficar no intervalinho, 2 minutinhos, mas daqui a pouquinho volta a acompanhar toda a programação ao vivo aqui com a gente, porque no YouTube a gente segue ao vivo. Bom, voltando aqui então com o Ramiro Brits e também o nosso advogado eleitoral, o nosso advogado Rogério Merrana,
Ô, Ramiro, acho que também tem um detalhe muito interessante. A gente tem mais um elemento aqui nessa conversa, mas antes queria te ouvir sobre isso. Você já reforçou, mas acho que é importante de sempre reforçar. A Polícia Militar está dentro do guarda-chuva do governador do estado, do Tarcísio de Freitas, né? Então, também tem esse elemento muito curioso dessa história toda, de ser uma polícia que é controlada pelo Tarcísio, que é o oponente, né, do Fernando Haddad em mais uma eleição ao governo de São Paulo, né? Acho que é importante a gente reforçar esse ponto. Sim, sim. Inclusive, a gente já fez diversas reportagens mostrando aí que foi uma polícia muito empoderada durante o governo do Tarcísio de Freitas, né? A gente publicou recentemente uma matéria aí que foi premiada, inclusive internacionalmente, né? A Política da Bala, mostrando que boa parte das mortes policiais ocorridas em São Paulo no ano de 2024, isto é, o segundo ano do mandato do Tarcísio, ocorreram com tiros nas costas, enfim. A violência policial foi usada como uma política mesmo, segundo essa reportagem, né, de Estado, e a gente tem declarações do agora candidato ao Senado, antes secretário de Segurança, Guilherme Derrite, do próprio Tarcísio, falando que, bom, que apoiava os policiais a fazer um combate ostensivo, enfim. Tudo isso acaba, de certa forma, incentivando algum tipo de conduta violenta, né, nesse combate à criminalidade. Agora, até, se me permite, Natália, queria fazer uma pergunta para o doutor Rogério, porque, assim, óbvio, a gente está no estágio muito inicial, tem muitas coisas para serem analisadas, inclusive o vídeo que foi publicado até então, né, acho que até a matéria mais lida do nosso site agora, ele é meio esquisito, né, porque a viatura passa antes, o carro para depois, enfim, tem muito mais perguntas do que respostas nesse caso. Mas uma coisa que eu queria saber, doutor Rogério, é o seguinte: caso seja investigado, eventualmente seja comprovada alguma motivação eleitoral neste suposto crime, né? A gente tem que botar tudo na condicional nesse exato momento. Mas, assim, caso seja comprovada alguma motivação eleitoral, os militares, por serem militares, eles respondem à justiça militar, eles respondem ao crime de coação eleitoral, ao que eles responderiam? Ramiro, eles vão ter que responder pelo crime militar, da coação no crime militar. Por quê? Porque, infelizmente, na nossa legislação eleitoral, não há o crime de coação eleitoral contra candidatos. Há só o crime de coação eleitoral contra eleitores visando o voto. Tem propostas, inclusive do TSE, dizendo que isso precisa ser alterado, porque candidatos também estão sofrendo coação, mas hoje a nossa lei é carente desse dispositivo, e em matéria penal, se não tem o tipo penal, não tem como criminalizar. Então, isso iria para o crime de coação comum, da justiça comum, ou, no caso, especificamente por serem militares, vai para a coação militar, por isso que eu me referi à justiça militar. Porque disso, os militares não fugirão. A gente tem esse outro elemento aqui para a conversa, que é o Rodrigo Tâmaro, que também está em cima dessa história, repórter da nossa redação de São Paulo. Oi, Tâmaro, muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Bom dia, é um prazer. Bom dia a todos, Ramiro, Rogério e toda a nossa audiência. Ô, Tâmaro, a gente já trouxe algumas das informações sobre esse caso todo, mas eu sei que você também tem algumas outras. E a gente tem repetido também algumas informações, porque é realmente uma situação bastante peculiar, né? Nath, eu acho que o que a gente pode ressaltar, o Ramiro estava falando sobre as incertezas, né, sobre esse caso, eu acho que a gente pode ir um pouco por esse caminho e bebendo desse relato do Haddad, né? O Haddad, ele relatou essa abordagem depois de uma agenda ontem, e essa abordagem teria acontecido na noite da terça-feira, né? Eu acho importante ressaltar que o Haddad falou que inicialmente ele não estranhou, né? Ele achou normal ali, uma abordagem normal, rotineira, porque ele falou, enfim, suspeitou, né, que os policiais pudessem estar fazendo alguma ronda ali na região e, enfim, percebeu a aproximação da viatura, mas desembarcou do carro e entrou em casa normalmente. O que chamou a atenção do candidato, segundo o relato dele, foi o relato do motorista, né? Depois que o Haddad teve acesso a esse relato do motorista, de que essa abordagem se estendeu, né? Então, o problema na avaliação do próprio candidato não foi diretamente com ele, né? Claro que a equipe dele, ele acaba estando envolvido,
mas foi mais essa questão do motorista. E daí, pensando nesses próximos passos, esses esclarecimentos que o Ramiro comentou, né? A gente tem essas imagens ali da frente da casa do Haddad, mas que não são muito esclarecedoras, como vocês estavam falando. O relato do motorista é de que depois que ele percebeu que essa abordagem, essa aproximação da viatura continuou, ali pela Avenida 23 de Maio aqui em São Paulo, né, que liga a Zona Sul com a região central da cidade, ele decidiu parar na frente de um hotel, justamente pensando, né, que as câmeras de segurança desse estabelecimento poderiam registrar ali os fatos, né? E aí esse motorista relatou que entrou no hotel e depois de um período decidiu ir até os policiais perguntar, né, o que estaria acontecendo, e a resposta dos policiais teria sido: vaza daqui. Então acho que esse é um dos próximos passos aí que a gente pode concentrar as atenções, né? Claro, ouvir o relato dos policiais, a Secretaria de Segurança Pública falou que vai investigar eventuais desvios, que vai identificar equipes que estavam ali na região, mas eventualmente as câmeras de segurança desse estabelecimento, esses registros, podem ajudar a elucidar um pouco o fato, enfim, explicar um pouquinho melhor o que aconteceu, Nath. Pois é, que tudo que já foi levantado traz uma ideia aí de perseguição, né? Não de uma abordagem, porque tinha ali uma situação específica que a polícia queria verificar, mas de a polícia estar atrás, né? Essas pessoas irem atrás. E também chama atenção, Rogério, uma coisa que você já falou um pouquinho, que sim, são policiais, mas, ao mesmo tempo, são humanos, né? É claro que eles representam uma corporação, e dentro da corporação, a opinião política, o desejo ali ideológico não deveria contar para nada. Mas, mais uma vez, como o Ramiro muito bem pontuou, se tudo isso é averiguado e confirmado, a gente está falando disso, de humanos que não conseguiram controlar as suas ideologias dentro de uma corporação. Acho que também é importante de pontuar isso, Rogério. Exatamente isso. Para a gente transpor do ato particular daquele grupo de pessoas que estava dentro do carro para um ilícito de natureza eleitoral, isso não pode ser presumido. A gente não pode presumir que, porque é uma força policial, houve uma ordem expressa para isso. Essa ordem precisa ser identificada, os eventuais mandantes precisarão ser identificados para a gente poder levar essa responsabilidade para eles. E aí sim, se chegar a isso, a investigação, se atingir este grau de informação, trazer para a questão um problema de natureza eleitoral, que é na seara dos abusos, que é utilizar o poder político, a administração pública, para um benefício eleitoral. Aí estaríamos nesse cenário. Mas só para não restar dúvida, para chegarmos aqui, não basta uma atuação pontual de um indivíduo lá na ponta, por conta própria, para a gente chamar isso de abuso. É necessário que haja a intenção do uso da máquina pública para essa coação com fins eleitorais. E acho que, como o Ramiro muito bem ressaltou já na primeira fala, é por aí que a investigação precisa caminhar. Para, primeiro, separar primeiro identificar realmente o que aconteceu, para tirar qualquer sombra de dúvida, pegar mais imagens, pegar as imagens da frente do hotel e etc. E, em segundo momento, identificar se foi uma atuação isolada daquele grupo ou se é uma ação orquestrada e, se sim, por quem. Perfeito. Rogério, eu vou continuar com os dois aqui, aí a gente vai falar de todos os cenários aí eleitorais, do Tarcísio e também do Haddad. Mas para me despedir de ti, acho que também é importante da gente lembrar que nesses outros casos, a gente só lembrou aqui do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, da facada de 2018. Foi um civil ali que atingiu o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui, nesse caso, a gente está falando de talvez uma corporação, né, abusando do poder ou não, né? Tudo deve ser investigado. Mas a gente já teve outras situações. A caravana do Lula foi apedrejada, né? Teve também, dentro ainda acho que das eleições de 2018, 2022, não vou me recordar, agora os meninos talvez se lembrem, teve aquela festa de aniversário em que um eleitor do presidente Lula foi assassinado, né, dentro de casa, numa festinha ali da filha, da neta, num contexto assim.
que é um pouco do que você já estava respondendo também, que esses crimes eleitorais, da coação eleitoral, não estão relacionados diretamente a candidatos, né? Mas a eleitores. Então, mas enfim, a gente já viu casos acontecendo de todos os tipos. Esse do Haddad agora traz esse novo elemento de talvez ter uma pessoa ali de uma corporação também agindo de uma forma parecida. Exatamente. O que eu gosto de falar muito para quem acompanha atento, uma boa fonte de informação como é o Metrópolis, é para que fique atento nas suas condutas. Porque o acirramento da disputa política tem levado o eleitor a fazer manifestações exaltadas que muitas vezes beiram um crime. Óbvio, a maioria das pessoas não vai atirar nas outras em festas, não vai ir para o crime do homicídio ou para o crime da coação, mas crimes menores de falsificação de conteúdo eleitoral, de manipulação. Agora a gente está na era das deepfakes. Às vezes até achando que está fazendo uma piada, o eleitor pode estar cometendo um ilícito. E pode até não ser um crime, mas pode ser uma multa alta que pode atingir o eleitor. Porque o eleitor é o principal participante do processo eleitoral. É ele que vai decidir quem são os eleitos que irão administrar a vida pública. E neste papel, ele é protagonista do processo e sim pode acabar cometendo os ilícitos eleitorais. Ele não está imune a cometer ilícitos porque não é candidato. Ao contrário, ele é um principal participante do processo e sim pode acabar cometendo algum ilícito. Então a gente recomenda bastante atenção, principalmente com as redes sociais. Quero acreditar que a maioria da nossa audiência não vai sair atirando em ninguém, mas ali na empolgação, compartilhar um conteúdo falso, compartilhar uma pesquisa falsa, pode sim gerar um problema para o eleitor. É por isso que a gente vai voltar a falar muitas vezes com o Rogério Mehanna, advogado eleitoral. Muito obrigada, Rogério, foi muito bom. Eu que agradeço, um prazer falar com vocês e um bom programa. Vou ficar assistindo. Valeu. É isso.